Shalom, paz, Hashalom Lachem, tudo bem com vocês? Ani Gustavo, eu sou Gustavo. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós falaremos sobre o nome do Deus de Israel. Vamos lá? A grama e os nomes de Deus. Deus tem um nome? Quero ler 3 textos com vocês. Cantai ao Senhor um cântico novo. Salmo 98, versículo 1. Temos ali destacada a palavra Senhor. Respondeu-lhes Ló, assim não, Senhor meu. Gênesis 19, 18. E no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1, 1. Observem entre os 2 primeiros versículos que nós temos Senhor com letras maiúsculas e no segundo Senhor escrito com a primeira maiúscula e o resto minúsculas. E no terceiro versículo nós temos a ocorrência da palavra Deus. Será que elas se referem à mesma pessoa, ao mesmo ser? Vamos ver. Antes da gente iniciar o nosso estudo, eu quero indicar 2 livros que são fundamentais para entender essa temática, que é A Origem de Javé, o Deus de Israel e o seu nome, é da editora Paulus, do autor Thomas Römer. Ele é um professor alemão, mas ele trabalha na França. E um outro livro que saiu muito recentemente é Tetragrama, Teônimos e Nomina Sacra, os nomes de Deus na Bíblia, pela editora Capenck, e é do professor Edson de Faria Francisco, lá da Universidade Metodista de São Paulo. Então, para quem quiser se aprofundar nessa temática, esses 2 livros são fundamentais, são bem recentes, dos últimos 4 ou 5 anos, e eles ajudam muito a compreender essa temática. Então vamos começar com a primeira palavra, Adon. Adon significa senhor, dono, patrão. Adon, se a gente adicionar um sufixo possessivo de primeira pessoa comum, singular, meu, minha, nós vamos ter Adonai. Adonai, que literalmente é um plural, então significa os meus senhores. Nós chamamos isso na pesquisa de plural majestático. Adonai, os meus senhores, plural majestático. A rigor, senhores em hebraico é Adonim. Então, Adonai, o plural seria Adonai. O som é parecido, mas notem que entre as 2 palavras há uma diferença na vocalização. Uma tem o kametz e a outra tem o patar. Vamos ver como isso ocorre. Temos as 2 formas Adonai e Adonai. O som é igual. O que diferencia elas é a vocalização. Na primeira nós temos um kametz e na segunda um patar. Então, literalmente, nós temos os meus senhores, na primeira, e na segunda, os meus senhores. Na primeira, trata-se de um plural majestático, ocorre 134 vezes na Bíblia hebraica, e se refere, então, a Deus. O outro, Adonai, se refere a qualquer senhor. Então, ali tem 2 detalhes. O kametz e o patar. Outra designação para Deus é El. El. El significa Deus, Deus de outros povos, deusa, divindade. Ocorre cerca de 230 vezes na Bíblia hebraica. E a gente não pode confundir com a partícula El, em direção, para, a. Então a gente não deve confundir com ela.
Observem a diferença. Uma tem 2 pontinhos e a outra tem 3 pontinhos, a vocalização. Tsereu, tsegol. Então, não confundir. Então, nós temos nomes teofânicos que levam essa partícula. Por exemplo, Daniel, Daniel, El é o meu juiz, Joel, Yahvé é El, Shemuel, Samuel, o nome dele é El escuta, a gente não sabe bem o significado, e Ezequiel, né? Ezequiel, que El fortaleça. Então, o El está presente em várias expressões. Por exemplo, aqui nós temos El Elohe Israel, El, o Deus de Israel. Então, isso é uma expressão usada para o nome de Deus, para se referir a Deus. Ocorre lá em Gênesis 33, 20. Então, ocorre uma vez na Bíblia essa expressão. Em outros lugares aparece, por exemplo, El Olam, o Deus eterno. Olam é essa ideia da eternidade, do tempo sem tempo, né? O tempo Kairos, tempo de Deus. Outra expressão é o El Elyon, Deus Altíssimo. Tem 31 ocorrências na Bíblia hebraica. Tem o El Roi, que significa Deus que me vê, Deus que me olha, Deus que me provê. A gente não sabe muito bem a tradução. Temos El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Tem muitos estudos aí com essa expressão aí que valem a pena pesquisar e ler. Principalmente nesses 2 livros que eu indiquei. Temos a outra designação para Deus, que é Elohim. Elohim significa Deus, Deus de outros povos, deusa, deuses no plural. E quando se refere ao Deus de Israel, nós usamos de novo aquela expressão do plural majestático. Nós temos Eloah, que significa Deus, deusa, Deus, forma singular, então temos 57 ocorrências na Bíblia hebraica. E lembrando, a gente lê sempre o hebraico da direita para a esquerda, então vamos ver aí todas as designações para o Deus de Israel. Então, primeira, Adonai, El Elohe Israel, El Olam, El Roi, El Shaddai, Elohim, Eloah. Então essas são algumas designações para o Deus de Israel. Nós temos agora o famoso tetragrama. Tetragramas é o nome do Deus de Israel. São 4 consoantes, que vem do grego, tetra, 4, tetragrama. Então aí são as 4 consoantes que formam o nome de Deus. O Yod, o Re, o Vav e o Re. Que a gente vai encontrar na literatura, às vezes transliterado, com as letras Y, H, W, H. Tem variações, tem gente que usa J no começo, I. Ou como letras maiúsculas, Senhor, como é no caso daquele primeiro texto que nós lemos lá no começo do vídeo. Cantai ao Senhor um cântico novo. Então lá, quando a gente lê uma tradução, quando está em letras maiúsculas, Senhor, nós vamos saber que lá no original hebraico vai estar o tetragrama. Então esse aqui é o nome do Deus de Israel. E nós vamos falar um pouquinho agora de crítica textual para poder entender algumas coisas. Na Bíblia hebraica existe 2 coisinhas chamadas Ketib e Kere.
Então são dois termos quase que técnicos que nos ajudam a entender esse processo. O ketib, ele é o que está escrito. E o querer é o que se lê. Então nós vamos ter uma coisa escrita e nós vamos ver aquela palavra, mas vamos ler outra. Quer dizer, a gente vai ver a gente vai ver xícara e vai dizer caneta. Parece um pouco estranho no começo, mas a gente vai se acostumando com o ketib e o querer. Então aqui nós temos o tetragrama, Adonai, ele é um ketib, é o que está escrito lá na Bíblia hebraica. Ele é lido como Adonai. Todas as vezes que nós enxergarmos o tetragrama, nós não vamos tentar ler Yahvé ou coisa assim. Nós vamos automaticamente falar Adonai. Vemos o tetragrama, lemos Adonai, nós lemos o querer. Então esse é um chamado querer perpétuo. Quer dizer que o que é lido perpetuamente. Sempre é lido dessa maneira. Então nós temos outras formas, né? Outros jeitos de ler também o tetragrama. Pode ser Hashem, o nome. Geralmente em músicas, em hinos, quando o pessoal canta salmos, eles substituem o tetragrama por Hashem ou Adonai, depende do caso. Então aqui nós temos uma questão com a pontuação massorética. Só lembrando, os massoretas eram estudiosos que fizeram todo esse sistema de pontuação, de vocalização e acentuação no texto hebraico. Então aqui nós temos as três formas com que o tetragrama ocorre. Observem aí as diferenças na vocalização. No primeiro, nós temos um schwa e um kametz. No segundo, nós temos um schwa, um holen e um kametz. E no segundo, nós temos um schwa e um hirik. Então, a vocalização. Mas a gente vai ver agora como ocorre esse processo de vocalização. Então, o primeiro, ele é pontuado com as vogais de Adonai. Então, quando ocorre com o tetragrama com essa vocalização, nós lemos Adonai. Observem ali que as vogais foram transferidas de uma palavra para outra, né? Então, esse processo aí. E a forma final, então, vai ser adaptada. Então tem uma mudança vocálica ali, observem. Na outra forma, quando ocorre Adonai, Adonai, seria estranho, é o que está escrito literalmente, Senhor, Senhor. Mas isso não ia fazer muito sentido e também ia ficar meio estranho na nossa tradução. Então o pessoal traduz como Senhor Deus. Observem ali o tetragrama, como ele está vocalizado. Ele está vocalizado de uma forma diferente. Então, Senhor Deus. Então, o tetragrama está sendo traduzido nesse caso como Deus. Então, aqui de novo nós temos o tetragrama e uma vocalização diferente. O que aconteceu aqui? Pegaram as vogais de Elohim, Deus, plural majestático, e transferiram elas para Adonai. E o resultado final é o tetragrama nessa pontuação. Então, quando nós temos essa pontuação, nós vamos saber que ali é
pontuado com as vogais de Elohim. Então essa é uma forma simplificada. Outras formas que ocorrem é com o vá, a conjunção e. Então se lê o tetragrama como querer perpétuo, Adonai. Então aqui a gente lê Vadonai. O segundo, nós temos uma preposição, lã, para a. Então nós lemos lá, Adonai. Então fica Ladonai. Então, essa foi um pouquinho a dica de hoje. Eu pretendo fazer outros vídeos explicando mais aí a fundo a questão teológica, né, do nome de Deus. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, curtam esse vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem as notificações e até uma próxima. Leritraot!